Bem, agradeço muito, mais uma vez, poder conversar com o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil, o senhor Gu Yuhui. Muito obrigado por o senhor ter atendido o nosso convite, né? É sempre muito bom poder conversar com o representante da República Popular da China. E a primeira questão que eu já colocaria ao senhor, e agradecendo ter aceito o convite, se fala muito no Brasil, chegou-se muitas notícias sobre plano quinquenal. Não é o primeiro, o quarto, se não me engano. O que é um plano quinquenal? Primeiro, muito boa tarde, professor, e sempre uma alegria voltar a esse grande espaço, né? E acho que hoje todo mundo está de olho nas eleições nos Estados Unidos, mas é Sim, sempre bom sim. também a gente variar um pouquinho, né, o nosso foco e também olhar Claro, para os outros cantos do mundo. E sim. acho que primeiro queria parabenizá-lo por escolher essa pergunta, ou seja, o que é o plano quinquenal? Porque acho que é um excelente âncora para poder entender um pouquinho a China, porque para muitos estrangeiros, uma coisa que eles comentam muito sobre a China é a capacidade da China de planejar as coisas. E o que pode representar essa capacidade de planejamento estratégico da China é justamente esse documento que se chama Plano Quinquenal. Aliás, foi uma forma para a China poder analisar a situação tanto doméstica como internacional e depois tentar estabelecer as principais metas de desenvolvimento da China para os próximos 5 anos. E como o professor falou, não é a primeiro e já estamos concluindo o 13º plano quinquenal. Até o final deste ano, aliás, até março do ano que vem, estaremos completando a implementação do 13º plano quinquenal e já estamos na fase quase final de elaborar o 14º plano quinquenal. E essa prática começou em 1953, ou seja, logo depois da fundação da República Popular da China. Mas na trajetória desses 13 planos quinquenais, nós podemos também ver a transformação política e econômica da China, porque podemos dividir esses planos em quase 3 fases. A fase 3, ou seja, entre 1953 até final de década de 70 do século passado, esse plano quinquenal era mais um produto da economia planejada da China, ou seja, o governo elaborou os planos quinquenais e serviam como uma instrução para as empresas, para o setor da China, para implementar as ordens, digamos, do governo central. Mas porque naquela época a China era uma economia muito centralizada, uma economia fechada também e uma economia planejada. E a partir do final da década de 70 até meados da década de 90 do século passado, a China viveu uma transição de uma economia planejada para uma economia, nós chamamos, da economia de mercado socialista. Era uma fase de transição, ou seja, nessa época, né, e esses planos quinquenais reduziram muito, né, a sua natureza obrigatória, ou seja, em vez de estabelecer ordens ou instruções para a Sim. economia chinesa, começou a produzir algumas orientações, mas era uma mistura, ou seja, algumas metas são assim obrigatórias, mas outras já eram mais orientações ou previsões. E a partir dos meados da década de 90 até agora, a China abriu-se muito mais a economia ao mundo. E nesse Sim. momento, né, a partir dos meados da década de 90 até agora, esse plano quinquenal passou a ser um instrumento que estabelece as linhas gerais do desenvolvimento econômico da China, a partir do qual os ministérios vão elaborar subplanos, digamos, a partir desse plano quinquenal, cada Sim. setor, mais ou menos 12, 13 setores, vão elaborar planos mais concretos, seguindo as linhas estabelecidas pelo plano quinquenal, para, por exemplo, na área de indústria, na área de meio ambiente, na área de agricultura, etc.
vamos desenvolver uma série de documentos, e esses documentos também não são assim instruções para obrigar as empresas ou a economia chinesa fazer alguma coisa estabelecida pelo governo, mas sim definir algumas metas, criar condições favoráveis políticas para que a economia chinesa possa caminhar no sentido que o governo central achar mais estratégico para toda a sociedade chinesa, tendo em consideração a situação interna e internacional. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Tendo em vista a magnitude do PIB chinês, que é o segundo maior PIB do mundo, como é que é feito o acompanhamento dos resultados? Quer dizer, se traça um plano de 5 anos, deve ter metas intermediárias, eu presumo que são estabelecidas. Agora, como é feito esse acompanhamento? E a partir do 13º plano quinquenal, o governo chinês começou a criar um mecanismo especial para acompanhar todo o processo de implementação das metas estabelecidas pelo plano quinquenal. E esse mecanismo de acompanhamento, primeiro, envolve várias partes, envolve os ministérios, envolve a Assembleia Popular e envolve também os acadêmicos, até jornalistas, para que se possa poder fazer um acompanhamento periódico, anual e plurianual sobre o avanço, né, das políticas estabelecidas pelo plano quinquenal. E também criou-se uma série de medidas de incentivos ou de castigos, né, para cada governo local ou os governos subnacionais, para ver se eles conseguem seguir mais ou menos, né, as médias estabelecidas pelo plano quinquenal. E, claro, na elaboração do plano quinquenal, também é importante que, na sua elaboração, já define algumas médias operacionais e quantitativas para que essas metas possam ser realmente, efetivamente acompanhadas, em vez de ser meramente teórica. Tem que definir muito bem, né, as metas para que eles possam ser melhor definidas. Por exemplo, na elaboração do 14º plano quinquenal, todo o processo de discussão levou mais ou menos um ano e foram realizadas mais de 1000 reuniões com vários segmentos da sociedade, ouvir as opiniões, ou seja, as metas precisam ser bem estruturadas para que eles possam ser alvos de acompanhamento. Perfeito. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Tendo em vista a magnitude do plano quinquenal, por exemplo, as relações Brasil-China estão contempladas no plano quinquenal? O plano quinquenal, como é um plano que trata, sobretudo, o plano de desenvolvimento socioeconômico da China, né? Não é um instrumento que trata especificamente essas relações internacionais. Claro, tem uma parte que se diz respeito às linhas gerais que a diplomacia chinesa vai seguir nos próximos 5 anos. Mas, concretamente, não trata de uma relação específica, né? Uma relação bilateral. Mas é importante, acho que também, para o Brasil acompanhar ou estudar, né, esse plano quinquenal, porque há muitos aspectos que provavelmente vão impactar a nossa relação, porque no próximo plano quinquenal, ou seja, o 14º plano quinquenal, uma das principais metas, né, do nosso desenvolvimento socioeconômico é a partir do 13º plano quinquenal, nós vamos tentar fazer com que a China seja mais moderadamente desenvolvida até 2035, né? E, portanto, a China vai tentar implementar um novo modelo de desenvolvimento no qual vai destacar uma maior importância à demanda interna e também vai tentar sofisticar a abertura da China e a cooperação chinesa com o mundo inteiro. Nesse aspecto, acho que há várias questões que valem a pena ser acompanhadas, por exemplo, a postura que a China vai tomar na cooperação internacional, porque estamos ainda testemunhando, né, uma grande
discussão sobre como é que vamos conduzir a globalização, mas a posição da China vai ser bem clara para os próximos anos, ou seja, nós vamos continuar a defender a globalização, aperfeiçoar, aliás, essa cooperação, defender o multilateralismo e vai tentar também mudar uma nova paradigma do desenvolvimento econômico da China. Vamos combinar uma circulação doméstica e a circulação internacional. E vamos também tentar promover alguns novos projetos da economia, por exemplo, vamos criar uma maior zona de livre comércio dentro da China e vamos também trabalhar ativamente com os outros países na reforma do sistema de governança internacional. Vamos promover também, por exemplo, novas formas para o comércio exterior, incluindo a economia digital, melhorar o nosso ambiente de negócios e também firmar mais acordos de livre comércio ou facilitação comercial com os outros países. Acho que tudo isso serão interessantes do ponto de vista brasileiro, se o Brasil quiser continuar a entrar no mercado chinês, etc., né? Perfeito. Deixa eu perguntar para o senhor, eu li alguns artigos, alguns ensaios até longos sobre o plano quinquenal, esse novo, a partir do ano que vem, o 14º, e eu justamente anotei aqui, falava-se na estratégia de circulação dual. No que consiste, por favor, se pudesse nos explicar, quem nos acompanha, a estratégia de circulação dual? Acho que para responder essa pergunta, acho que podemos também olhar um pouquinho para trás, a trajetória da economia chinesa. Antes da entrada da China na OMC, Organização Mundial de Saúde, desculpe, de comércio, a economia chinesa era bastante fechada e, nesse momento, podemos dizer que o mercado doméstico era fundamental para a economia chinesa, mas é uma economia fechada. O consumo, a demanda e a oferta eram mais voltados para a China mesmo. Não havia uma interação ativa com os outros países. Mas a partir da entrada da China na OMC, nós vimos uma outra tendência. O comércio exterior começou a ocupar um percentagem muito expressivo na economia chinesa. E nos meados do século XXI, acho que por volta de 2010, a participação de comércio exterior na China ocupou mais ou menos 60% do PIB chinês. Ou seja, a China era até demasiado dependente do comércio exterior. Mas a partir de quando a crise financeira internacional atingiu em cheio o mundo, a China começou a ajustar um pouquinho a sua estratégia de desenvolvimento econômico, ou seja, a China achou que não era sustentável depender tanto do comércio exterior, mas assim deveria também focalizar muito mais no mercado interno, ou seja, estimular a demanda interna. Portanto, a partir de 2008, 2009, a China começou a elaborar uma série de estratégias para estimular a demanda interna e, portanto, a participação do comércio exterior no PIB chinês começou a cair a partir de 2010 e, nesse momento, está em torno de 30%. Mas, atualmente, né, estamos vivendo um novo cenário, ou seja, o mundo está passando por muitas incertezas e a economia chinesa já é a segunda maior do mundo e também não podemos depender tanto do comércio exterior, mas tampouco podemos depender totalmente da demanda interna. Temos que criar um equilíbrio entre a demanda interna e a cooperação internacional. Daí a ideia de defender essa nova paradigma de desenvolvimento, vamos tentar tornar a circulação interna da economia chinesa como o nosso respaldo fundamental, mas ao mesmo tempo vamos fazer com que a circulação interna e a circulação internacional se reforcem mutuamente. Em outras palavras, por um lado a China vai estimular a interna, mas por outro lado nós vamos tentar fazer uma circulação mais robusta,
com os outros países para que o mercado internacional e o mercado doméstico da China possam interagir de forma sustentável e os fatores de produção internacional e doméstico possam fluir de forma produtiva, né, entre os dois. Perguntar uma questão para o senhor aí agora relacionada diretamente ao Brasil. Os investimentos chineses aqui no Brasil vão continuar e quais são os setores prioritários? Acho que, claro, nós temos que olhar para o cenário da economia mundial pós-Covid-19. Isso ainda é uma grande incógnita, ainda não se sabe como é que a economia mundial vai reagir, quando é que vai reagir. E provavelmente acho que nós vamos ter uma disparidade de recuperação econômica entre países. E a grande incógnita também é como é que as economias emergentes, como chinesa, brasileira, indiana, russa, vão reagir também no mundo pós-Covid. Tudo isso também vai influir em investimentos chineses em outros países, por exemplo, aqui no Brasil. Se olharmos para este ano, nós podemos dizer que o comércio está indo muito bem entre a China e o Brasil. E, apesar de todos os impactos, o comércio bilateral China-Brasil tem registrado uma alta em comparação ao ano passado. Mas no campo de investimento, acho que esse ano realmente estamos sendo um pouquinho afetados. Muitos projetos estão meio parados ou atrasados em função da pandemia. Mas mesmo assim, ainda temos algumas boas notícias neste ano. Por exemplo, acho que na semana que vem, um consórcio de empresas chinesas vão firmar com o governo do Bahia para a construção de uma ponte Itaparica-Salvador, que vai ser a maior ponte transmarítimo na América Latina, com um investimento de mais ou menos 2 bilhões de dólares. E nós temos também boas notícias de investimento chinês na área de energia sustentável, na energia solar e eólica no nordeste do Brasil. Temos também empresas chinesas que estão investindo no Porto Açu para a construção de 2 usinas térmicas. E temos também empresas, por exemplo, na área de transporte urbano, etc. Ou seja, ainda está aquém da nossa expectativa, mas o investimento da China continua de olho atento aqui no mercado brasileiro. Mas a questão é como é que esse investimento vai acontecer nos próximos anos. Eu acho que isto vai depender, claro, por um lado vai ser bastante condicionado pelo cenário pós-Covid-19, mas também vai depender muito, né, dos nossos esforços. Acho que uma coisa importante é que nós deveríamos tentar criar um bom ambiente para o investimento acontecer. Um bom ambiente político, aumentar a nossa confiança mútua e também deveríamos continuar a facilitar, né, o fluxo de investimentos entre os nossos 2 países. E outra coisa é que nós podemos pensar de forma mais inovadora, pensar de forma mais agressiva para explorar o potencial que o investimento chinês aqui no Brasil, porque temos que olhar, além das áreas já existentes da cooperação entre China e Brasil, deveríamos olhar para as áreas que podem ser promissoras, por exemplo, na economia digital, na economia verde, no comércio eletrônico, tudo isso. Acho que essas áreas podem conhecer um novo ritmo, um novo dinamismo, sobretudo no mundo pós-pandemia. Isso depende da vontade e de iniciativas concretas, né, entre os empresariados dos 2 países. Perguntar para o senhor uma questão polêmica aí, 5G. Vixe, 5G é uma coisa complicada. Se fala a todo momento, muitos não têm muita noção do que é o 5G, mas sabe-se da importância, ouviu falar, e fala sempre numa empresa, a Huawei. A pergunta que eu colocaria para o senhor dividida em 2 partes. Essa empresa, ela é estatal, ela é privada, é uma empresa mista, estatal e privada? Segundo, há controle de dados? Em outras palavras, caso essa empresa opere no Brasil no 5G, ela vai ter acesso a informações sigilosas?
Como é que o senhor poderia explicar essa questão que é tão polêmica aqui no Brasil? Sim, infelizmente não tem sido tão polêmica. É, Acho que, aliás, não deveria ser uma é, questão tão politizada, tão polêmica. Aliás, a empresa Huawei foi fundada em 1987 no sudeste da China, no sul da China. O seu fundador é um empresário, é um empreendedor e, portanto, essa empresa é uma empresa 100% privada. Os seus acionistas são todos funcionários da própria empresa e, claro, ele é sujeito às mesmas leis, às mesmas regulamentações que qualquer empresa privada na China deveria se sujeitar. E após de tantos anos de desenvolvimento, né, a Huawei agora já é o líder na, na área de telecomunicações ao nível mundial e já está operando em mais de 170 países do mundo, inclusive aqui no Brasil. As atividades de Huawei começou no Brasil em 1998, ou seja, já está operando no Brasil há mais de 20 anos e já é responsável por quase 40% de todos os equipamentos utilizados na área de telecomunicações. Ou seja, talvez seja de desconhecimento da maioria dos brasileiros. Aliás, 90% dos brasileiros já está sendo atendido pelos equipamentos de Huawei. E é importante salientar que Huawei é uma empresa que fornece os equipamentos para as operadoras de telecomunicações. E ele próprio não gere, não trata dos dados. Quem mexe com os dados são os operadores, né? Ou como se fosse ele um empreiteiro que construi as estradas, mas quem usa essas estradas, quem define que tipo de cargas que essas estradas vai transportar, são os concessionários. E, aliás, a empresa Huawei tem dado muita atenção à questão de segurança cibernética. E apesar de todos os ataques e acusações levantadas pelos Estados Unidos, né, até agora nunca houve qualquer evidência ou prova que possa comprovar que a Huawei está manipulando os dados ou está prejudicando a segurança cibernética dos outros países. E, aliás, é o único fornecedor de equipamentos de telecomunicações no mundo que está disposto a assinar um acordo de banimento de backdoors com qualquer país, tanto com o governo como com as operadoras, porque ele é fornecedor de equipamentos, não mexe com os Estados, mas tem pessoas que vão perguntar, como ele produz os equipamentos, quem sabe ele pode implantar um backdoor, uma ferramenta nos seus equipamentos para depois roubar ou monitorar os dados. Ele está totalmente disposto a afirmar esse acordo de banimento de backdoors e também está totalmente disposto a colaborar com qualquer órgão independente na área de segurança cibernética para se sujeitar ao monitoramento ou avaliação de seguranças. E a questão de 5G é também importante, né? Porque todo mundo está falando de novas infraestruturas nesse momento. E quem fornece essa nova infraestrutura é justamente a tecnologia de 5G. Vai poder trazer a altíssima velocidade, responsividade rápida e sensores conectados e as mais variadas aplicações digitais. Ou seja, o tema de 5G é realmente importante, mas ele não pode ser politizado para servir aos fins políticos de alguns países. Perfeito. Eu vou passar aqui uma outra questão, mas só terminando esse ponto, queria perguntar para o senhor, se for criada uma impossibilidade da Huawei, da empresa, participar da licitação, isso seria um sinal assim ruim para as relações econômicas, políticas e diplomáticas entre o Brasil e a China? Acho que, como eu falei, a questão de 5G deveria ser uma questão econômica, uma questão tecnológica. Claro, cada país
tem o direito de elaborar as suas políticas na adaptação dos padrões do 5G. Mas é importante que esses padrões sejam transparentes e não discriminatórios. Acho que isso é importante não só para a empresa Huawei, mas também para outras empresas chinesas que querem operar aqui no Brasil. Acho que o mais importante é que a Huawei não seja tratado de forma diferenciada em relação aos outros operadores em função de especulações ou até acusações não fundamentadas. Para nós, o que importa não é se a Huawei vai poder ganhar a licitação ou não, mas sim se ela vai poder participar de forma legítima, né, no leilão ou na licitação, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Perfeito. No momento da nossa conversa, nós não sabemos ainda o resultado definitivo das eleições nos Estados Unidos. A situação está complexa, mas há uma tendência para a vitória do candidato democrata, Joe Biden, mas é bastante provável. Não significa que necessariamente vai ocorrer, porque o sistema norte-americano tem uma série de peculiaridades em relação à votação popular e ao colégio eleitoral. Eu perguntaria ao senhor o seguinte: o resultado das eleições americanas poderá haver uma mudança das relações diplomáticas, políticas e econômicas entre China e Estados Unidos? Primeiro, acho que Estados Unidos, né, é um grande país, né, com um grande povo. Eu, pessoalmente, também tenho muita admiração por este país. Eu, pessoalmente, tirei o meu mestrado em Washington e fiz inúmeras visitas aos Estados Unidos e sempre tenho uma minha admiração por esse país, pela sua tradição, pelas suas instituições. Mas as eleições atuais mostram que o país, seriamente, não está vivendo no seu melhor momento, né? Está bastante polarizado, fragmentado. Isso tudo acho que provavelmente também vai ter alguns impactos na sua política externa. Para nós, aliás, não importa quem ganha as eleições, mas é importante que a próxima administração norte-americana possa trabalhar e dialogar com a China para que as duas maiores economias do mundo possam colaborar enquanto competir com lealdade. Porque, independentemente dos resultados das eleições, há várias coisas que não vão alterar-se. Uma delas é que as relações entre a China e os Estados Unidos vão continuar a ser uma das relações bilaterais mais importantes do mundo. Enfim, é um relacionamento entre a segunda e a primeira e a segunda maior economia do mundo. E não apenas importante para os dois países, mas também importante para a comunidade internacional. E ainda tem, quer ou não quer, o espaço de cooperação e o tamanho de cooperação entre a China e os Estados Unidos é enorme. Diariamente, há mais de 50 mil pessoas, chineses e norte-americanos, que transitam entre os dois países. E isso já mostra o grau, a intensidade, né, de intercâmbio entre os nossos países. E mesmo diante de todos os ruídos causados por alguns políticos norte-americanos nesse momento, acho que o diálogo e a cooperação entre os dois países continuam, né? Acho que essa coisa não vai ser mudada independentemente, né, de quem vai ocupar a Casa Branca. E, portanto, a outra coisa que não vai mudar é a disposição da China em tentar buscar um diálogo com os Estados Unidos, tentar construir uma relação que não seja de confrontação, que não seja de conflitos, mas baseado em respeito mútuo e pautado pela cooperação. É natural que a China e os Estados Unidos vão competir, mas é importante que os dois países precisam achar um caminho onde duas civilizações diferentes, onde dois sistemas políticos também diferentes possam conviver de forma pacífica. E não é a intenção da China, né, de substituir os Estados Unidos. Cada país tem a sua posição no mundo e o mundo é grande, suficientemente grande, né, para acomodar não só a China e Estados Unidos, mas
de todos os mais de 200 países do mundo, né? Mas, por outro lado, né, a China também vai tentar defender os seus legítimos interesses. O fato de que nós temos um sistema político diferente, uma ideologia diferente dos Estados Unidos, não deveria ser um motivo, né, de confrontação ou até uma guerra fria, né, lançada por parte dos Estados Unidos. Enfim, acho que esperamos que a próxima administração dos Estados Unidos possa comportar-se de forma condizente, né, como a maior economia do mundo e não pode prejudicar os interesses de outros países em função das suas necessidades políticas internas para sequestrar os outros países também. Acho que esse é também o desejo de muitos países do mundo. Ou seja, acho que ninguém quer escolher lado, tomar partido entre a China e os Estados Unidos. E a próxima administração deveria dar esse espaço, essa zona de conforto para os outros países. Perguntar uma última questão para o senhor, que é inevitável, a questão do novo coronavírus, a Covid-19. Como é que a China agora, nesse momento, já indo para o final do ano, está enfrentando a Covid-19? Se há ou não uma segunda onda, como está ocorrendo agora na Europa, infelizmente, ninguém gosta, evidentemente, nisso. Quer dizer, como é que a China está tratando isso? A partir de maio, a China já conseguiu conter basicamente, né, o coronavírus lá na China. E a partir de maio, o principal esforço do governo chinês era buscar um equilíbrio de prevenção e combate à pandemia, junto com os esforços para recuperar a economia chinesa. Mas, mesmo assim, né, o risco de surgimento de novos casos na China tem sido ainda bastante permanente. E nesses últimos dias, nós também vimos que a Europa está vivendo a segunda onda, e como a China e a Europa e a América do Norte ficam no hemisfério do norte, né? Acho que essa pressão agora de tentar evitar a entrada de uma segunda onda na China está maior. Portanto, ultimamente a China também tem tentado tomar uma série de medidas para, sobretudo, tentar controlar a entrada de novos casos na China. Mas, por outro lado, acho que já estamos bem mais preparados para enfrentar a pandemia, mesmo com essa pressão externa de segunda onda. Já estamos bem mais preparados em termos materiais, mas também estamos bem preparados em termos de pesquisas de vacinas, por exemplo. A China tem entre os mais ou menos 20 vacinas mais promissoras, na opinião da OMS. A China está trabalhando com 4 deles, algumas deles já estão em fase bem avançada, e acho que com todas essas ferramentas, acho que a China está confiante de poder controlar um novo surgimento de casos de Covid-19 lá na China. É uma questão desagradável, mas é uma questão que se fala mesmo no Brasil. Começou a se falar isso mais nos Estados Unidos, acabou chegando aqui, vírus chinês, né? Como é que o senhor responderia a essa questão? Porque a pandemia começou na China, né? Mas isso não quer dizer que a sua origem estava na China. Essa é uma questão, o rastreamento de origem de vírus é uma questão séria, é uma questão que cabe aos cientistas e pesquisadores a investigar com seriedade, com profundidade. E nesse momento a China já está trabalhando com a OMS e com outros países também para tentar resolver essa questão, ou seja, vamos tentar rastrear a origem, a trajetória de vírus para que a gente possa encontrar soluções mais eficazes para combater a pandemia. Alguns especialistas mandados pela OMS já estiveram na China em algum tempo atrás, mas isso leva tempo, porque até hoje ainda não se sabe qual estava a origem, por exemplo, da gripe espanhola, né? Ainda é uma incógnita, mas acho que, seja como for, nós não podemos estigmatizar o vírus.
é uma atitude leviana, chamar o vírus como vírus chinês, é uma atitude preconceituosa também. A China já conseguiu fornecer ao mundo inteiro um cronograma de como a China descobriu e como a China combateu todo o vírus, como a China compartilhou todas as informações com as organizações internacionais e outros países nesse combate. Acho que estamos totalmente transparentes e abertos para continuar a trabalhar com a comunidade internacional para tentar saber como surgiu o vírus e como é que nós podemos combater melhor esse vírus, que é o nosso inimigo comum, né? Não adianta dar um nome, dar um cunho, né, a esse vírus, isso não ajuda em nada, né, para o nosso esforço para combater o vírus. Bem, eu queria agradecer muito, muito mesmo a gentileza do senhor de nos atender, de responder todas essas questões, que eu acho muito importante, tendo em vista, há 30 anos atrás, por exemplo, eu nunca imaginaria que nos últimos anos a China seria a maior parceira comercial do Brasil. Também nunca imaginaria da importância dos investimentos chineses para a economia brasileira. São questões que foram aparecendo no final do século passado e se consolidaram nesse século. E ainda nós temos muita distância em relação à China. Para nós é um país mítico quando se fala em China, não se sabe bem o que é algo muito distante. Então, a nossa aproximação no momento é econômica, né? Eu espero que mais à frente seja uma aproximação também no campo cultural, né? Haver um conhecimento recíproco, o Brasil conhecer melhor a China e a China também conhecer melhor o Brasil e aprofundar mais ainda essas relações que no campo econômico são tão exitosas, né? Claro, acho que a nossa tarefa é comum, ou seja, vamos tentar desmistificar a China aqui no Brasil. Temos muitas Sim. coisas a conversar. Enfim, a tendência, acho que é que no mundo de hoje, né, já não é suficiente para nós compreender, estudar apenas Estados Unidos ou Europa, mas temos também que olhar para não só a China, mas também a Ásia Pacífico em geral, para que nós possamos entender realmente o mundo. O mundo é muito diversificado e a China talvez seja, não queria ser assim arrogante, mas o facto é que a China já é um facto firmado no cenário internacional e a interação da China com o resto do mundo só vai ser ainda mais intensivo nos próximos anos e, portanto, eu realmente queria fazer essa provocação com os amigos brasileiros de que venham a conhecer mais a China, venham a conhecer mais a relação entre a China e os outros países, sobretudo a China e o Brasil. Aí a gente vai provavelmente ter uma visão mais objetiva, mais global sobre o mundo também, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado mesmo, agradeço o senhor ter aceito o nosso convite e já de antemão, já o convido para uma próxima oportunidade nós podermos ter esse diálogo que acho que é tão construtivo e didático aqui para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, professor. Até a próxima.